Sukuna virou esterco, Nobara virou Madonna e Uraumi virou pó. Mas quem teve o pior destino mesmo foi o Yuta, que agora vai precisar da ajuda de todos para não virar o próximo grande vilão. Quer saber todos os detalhes do capítulo 268 de Jujutsu Kaisen? Então vem comigo. O capítulo começa com Sukuna humilhando a alma do Megumi, perguntando como ele iria conseguir viver depois de não ter sido capaz de impedir tanta coisa ruim. O vilão faz questão de mencionar tudo, dizendo que ele teve seu corpo tomado por ele, massacrou a própria irmã e recusou a ajuda do melhor amigo. Isso sem falar que ele viu de perto o seu professor ser derrotado e não foi capaz de sequer criar um mundo ideal para Tsumiki. Sukuna ainda dá uma alfinetada, dando a entender que até mesmo o moleque, que tinha sido responsável por tantas vidas perdidas em Shibuya, tinha conseguido conviver consigo mesmo, mas o Megumi não conseguiria. O Rei das Maldições fala para o Megumi desistir, pois ele nunca conseguirá viver uma vida plena e com propósito, separado do vilão. E aqui fica claro o papel de diabinho que o Sukuna tá fazendo no ouvido do Fushiguro, porque a verdade é que a gente sabe muito bem que do lado de fora ele tá desesperado com medo de ser exorcizado. O bom é que o Fushiguro finalmente percebe isso, pois ele percebe o desespero e pergunta ao vilão se ele estava com medo, já que lhe restava apenas um dedo. Megumi joga na cara do Sukuna que ele não resistiria ao ser arrancado para fora pelo Itadori, pois o seu último dedo, pelo qual ele poderia fugir, estava desabilitado temporariamente, devido à técnica de ressonância da Nobara. A melhor notícia mesmo era saber que o Sukuna tinha acabado de revelar que ele temia a morte. Ou seja, todo aquele papinho furado do vilão ao falar para o Yuji que não tinha sentimentos era mentira, porque aqui fica claro que até medo o bicho sente. Megumi fala que nunca esperou ter uma vida fácil, mas que aceitaria uma segunda chance para viver sua vida em função de outra pessoa. Acho que aqui ele está se referindo ao Itadori, já que ele é seu último amigo e fez de tudo para salvar ele. Do lado de fora, vemos o domínio do Yuji se desfazendo, e ele acertando o corpo do Sukuna sem parar, até ele tomar a forma do Megumi novamente, e até que a forma grotesca do vilão vaze, se separando finalmente de seu hospedeiro. Na página seguinte, vemos uma cena bem ao estilo contra Plongey, quase como se o que restou do Sukuna estivesse olhando de baixo para cima para o Yuji, que estava imponente bem na sua frente. E eu cansei de falar aqui no canal que subestimar o moleque ia custar caro, e tá aí o resultado. O vilão toma a forma de uma gosma, com boca e olhos esbugalhados, enquanto se desfaz no chão. O Itadori pergunta o que o Sukuna ia fazer agora, e o vilão relembra da proposta de antes, de voltar a morar dentro do corpo do Itadori, como um prisioneiro. O protagonista ainda faz uma última tentativa para convencer o vilão, falando que os dois tinham nascido com uma maldição, mas que no caso do Yuji, ele teve o seu avô, então ele pôde se livrar da dor. Itadori pede para ele e Sukuna começarem de novo, do zero, e assim, ninguém mais ficaria sozinho. O protagonista ainda completa, falando que mesmo que os outros não quisessem saber do vilão, por tudo que ele fez, ele ainda assim aceitaria viver com ele, dando a entender que ele seria o seu único amigo. Só que sinceramente, essa foi a parte mais fraca do capítulo, porque o Sukuna é o vilão, cara, ele não merece redenção, e eu odiaria se isso acontecesse. Então eu fiquei bem feliz que o Gege Akutami fez do Rei das Maldições exatamente o que ele sempre foi, uma força da natureza. Qualquer outra coisa além disso desconstruiria tudo que o personagem mostrou até então. Sukuna fala para seu oponente que ele merecia os parabéns por manter aquele discurso até o fim, chamando ele finalmente pelo seu nome, Yuji Itadori. Mas ele diz que ele era uma maldição, então não deveria subestimá-lo. Só que eu acho que ele quis dizer que não é como os humanos, pois ele parece bem mais com uma força da natureza, como eu já falei, imutável, incorruptível e que segue o ciclo natural até o fim. Inclusive eu já fiz essa comparação nos capítulos passados. Pra falar a verdade, o Sukuna é um vilão tão complexo que a gente poderia falar dele por horas, e ainda assim não conseguiríamos chegar em uma conclusão simples que o definisse. O Rei das Maldições se desfaz e é oficialmente derrotado, enquanto a Uraumi confirma que o seu mestre tinha ido mesmo para o saco. Hakari pergunta o que ela ia fazer agora, já que não tinha mais propósito de servir ninguém. Uraumi responde dizendo que eles tinham tido apenas sorte e que o Sukuna só tinha perdido por estar naquele receptáculo fraco. Olha a maluquice. Será que eu preciso lembrar a ela que o seu mestre precisou tomar o corpo de um garoto só para poder usar uma técnica milenar das 10 sombras? Porque caso contrário, ele não teria vencido o usuário atual dos 6 olhos, que era o Gojo. Inclusive, isso foi confirmado pelo próprio Gege Akutami em entrevista. Se ela tivesse se referindo ao Yuji, que conseguia selar os movimentos do vilão dentro de si, aí sim eu concordaria com ela. Uraumi ainda fala que os feiticeiros terem nascido 1000 anos mais tarde salvou a vida deles. Só que de novo, isso está longe da verdade, porque na minha opinião, a única coisa que difere essa era da Era Heian é a presença do Yuji. Tanto que se ele fosse colocado lá naquela época junto com os feiticeiros que enfrentaram o Sukuna, eu acredito que o resultado seria o mesmo de hoje, a derrota do vilão. Só que eu entendi o que ela quis dizer. O Sukuna não perdeu para um feiticeiro mais forte dessa era. Ele perdeu por um conjunto de fatores que conspiraram, chame isso de destino ou não, para que ele fosse vencido. Basta ver o tanto de planos mirabolantes que foram feitos aqui, tanto para neutralizar e nerfar as técnicas do vilão, quanto para vencer ele. O que é meio confuso é que poucos capítulos atrás, a Uraumi apareceu contando vantagem, falando que eles tinham vencido a batalha, enquanto o Hakari apareceu todo detonado. Só que aqui, eles aparecem de boas, como se tivessem acabado de começar a lutar. Mas só por esse quadro deu para perceber que valeu a pena ir atrás do Hakari, para que ele pudesse ajudar, pois somente ele poderia lutar
lutar contra a Uraumi, porque aqui ficou claro que a estratégia dos feiticeiros não era vencer ela, mas sim segurá-la o máximo possível para que ela não pudesse ajudar o Sukuna. E para isso, os poderes apelões do Hakari foram essenciais, tanto que eu faria até um paralelo do Hakari com o Itachi, de Naruto, durante a Quarta Grande Guerra Ninja, porque sem ele, o Kabuto iria ficar mandando reforços de Edo Tensei toda hora para o campo de batalha, sendo que seria impossível para a Aliança Shinobi lidar com todos ao mesmo tempo. Aqui em Jujutsu Kaisen foi a mesma coisa. A Uraumi era o maior suporte do Sukuna, e é capaz até que ela tivesse escondido a grande outra arma do Sukuna, mas como ela não conseguiu chegar até ele, o rei foi isolado e derrotado. O engraçado é que com o Kenjaku aconteceu a mesma coisa. O cara se isolou para fazer suas tramóias e acabou se dando mal. Claro que o Hakari deu uma vacilada, deixando passar aquela arma feita pela Iorozu, mas ele ainda tem todo o crédito por segurar a feiticeira. Uraumi percebe que não tinha mais o que fazer e encerra sua participação na história usando sua técnica de gelo para virar uma estátua congelada, se despedaçando logo em seguida. Na página seguinte, vemos o Megumi acordando em um quarto e sendo recepcionado pelo Yuji, que estava tentando esconder a Nobara em uma caixa, para repetir exatamente o que o Gojo fez com ele lá no arco da competição das turmas. Megumi acorda e acaba estragando a surpresa, mas pede desculpas logo em seguida. Aqui não fica claro quantos dias se passaram desde a derrota do Sukuna, mas levando em consideração que as feridas do Megumi ainda estão bem marcantes e que eles mencionam o estado do Yuta mais pra frente no capítulo, eu diria que essa cena acontece, se bobear, até no mesmo dia daquela batalha contra o rei. Do lado de fora, a Nobara faz uma piada com a Madonna, em referência ao seu retorno e à sua aparência, questionando logo em seguida que eles deveriam estar mais felizes com a volta dela. Só que ela tava de boaça dormindo, né? Então ela não faz ideia do que essa galera passou pra chegar até aqui, o que justifica totalmente a tristeza deles, já que pra vencer o Sukuna, eles perderam bastante. Yuji admite que se emocionou quando viu que a ressonância da Nobara tinha acertado o Sukuna, mas Megumi fala que não ficou tão surpreso, porque ele estava dentro do Sukuna, e mesmo inconscientemente, talvez o vilão já imaginasse essa possibilidade. Megumi pergunta se da turma deles só tinha sobrado eles três, o que até justifica também essa cara de triste deles. Na página seguinte, o Yuji mostra algumas cartas que o Gojo supostamente deixou para eles, caso eles não se vissem mais, mas conhecendo o professor, o conteúdo das cartas deve ser alguma coisa que ele não teria coragem de falar pessoalmente para os seus alunos, como ter topado e lutado contra o pai de um deles, por exemplo. E é por isso que o covarde recorreu a esse método. Yuji fala que aquelas cartas foram entregues a Shoko, e ela só deveria mostrar a eles, caso o Gojo não pudesse fazer isso, que eles deveriam abrir elas juntos. Só que é meio difícil de acreditar que o Gojo tenha escrito essas cartas, e a Nobara questiona exatamente isso. Nobara pergunta onde estava a carta do Itadori, e ele responde que não recebeu, pois Satoru Gojo conversou com ele pessoalmente sobre seu passado. Lembrando que o Asuka, avô do Yuji, falou que tinha uma coisa importante para contar a ele, provavelmente sobre seus pais, mas acabou falecendo antes de falar isso. Será que o Gojo aprofundou esse assunto? Porque o fato de ser uma cobaia do Kenjaku, ele já sabia. Nobara abre sua carta, mas descobre que ela contava o paradeiro e a ocupação atual da sua mãe biológica. Informação essa que ela não queria saber, provavelmente porque ela foi abandonada quando criança, assim como aconteceu com Megumi. Nobara amassa a carta com raiva e decepcionada, e se pergunta como o Sensei tinha conseguido achar o paradeiro daquela mulher, dando a entender que a velha não queria ser encontrada, mas isso só mostra o quanto o Gojo era bem relacionado na política e com os poderosos, porque o cara descobria qualquer coisa com facilidade. Será que o clã Gojo, que fornecia essas informações quentes para ele, por talvez fazerem parte do alto escalão da política do Japão, já deixa aí seu palpite? Megumi lê o bilhete e em seguida solta uma risada, meio que de canto, despertando a curiosidade dos seus amigos, que perguntam se podiam ler a carta dele. O filho do Toji entrega a carta, e descobrimos que o conteúdo dela era apenas o Gojo revelando, da forma mais descontraída possível, que ele tinha dado cabo do seu pai. Mas falar que ele levou um sacode dele, ele não conta, né? E você pode até achar anormal o riso do Megumi, mas lembre-se que o Toji não era peça boa. Ele acabou com a Riku Amanai a sangue frio, cara. Abandonou o Megumi e ainda planejava vender ele para o clã Zenin, por alguns trocados. Então para o Fushiguro, tanto faz se o pai dele estava vivo ou morto. Nobara lembra que eles estavam atrasados, pois o relógio já marcava quase 2 horas da tarde, e eles deveriam se reunir com a Maki e os outros. Yuji fala que todos deveriam comparecer, enquanto Megumi diz que ele iria mesmo, para poder se desculpar com todos pelas coisas que o Sukuna fez, usando seu corpo. Só que a Nobara diz algo bem interessante, porque ela fala que eles estavam exigindo a presença de todos, não para um pedido de desculpas, mas por outro motivo. Ou seja, tá acontecendo alguma coisa importante ali dentro, que necessita da presença de todos. E o Yuji, bocão como sempre, até dá uma pista disso, mas já vamos falar sobre isso. Do lado de dentro, vemos todos os alunos que sobraram, junto com o Kusakabe, se dirigindo para uma sala, enquanto falam que o Yuta tinha sido imprudente e que agora precisava da ajuda de todos eles. E a Maki até dá um grito chamando o Yuta de idiota, lembrando que ela foi a única que foi contra esse plano do Okutsu de tomar o corpo do Gojo lá atrás. Então essa fala dela aqui é meio que um eu te avisei. E parece que o Yuta tá mal, porque um a um, todos entram na sala em silêncio. Com certeza, isso é a consequência do Okutsu ter tomado o corpo do Gojo, através da técnica do Kenjaku, e ter ultrapassado os 5 minutos de limite da sua técnica de cópia. Será que o Yuta virou um vegetal? O poder dos 6 olhos do Gojo está expulsando ele do corpo do professor? Ou será que o Kenjaku, de alguma forma, voltou e tá tentando assumir o controle? Já deixa aí o seu palpite. Mas se eu tivesse que fazer uma aposta, diria que a consciência do Yuta se perdeu. E agora os feiticeiros
feiticeiros farão alguma super técnica para trazer ele de volta. A questão é, será que ele vai voltar a Yuta ou Cemitério Maldito? O capítulo termina com o Megumi perguntando o que todos queriam dizer com a palavra ajuda, enquanto o narrador faz uma piadinha final, falando que o feiticeiro aguentasse firme, pois só faltavam 3 capítulos para o mangá acabar. Lembrando que o Megumi estava dentro do Sukuna, então ele viu tudo o que aconteceu no campo de batalha. O cara tem informação privilegiada e sabia que o colega tinha usado tudo o que podia para ajudar na batalha final, mas em compensação, ele não estava na hora que o Yuta explicou mais sobre o funcionamento da sua técnica de cópia, então ele não sabe ainda que o Okutsu passou dos limites e está sofrendo as consequências disso. É por isso que o filho do Toad está servindo como personagem orelha aqui, que é aquele personagem da história que não sabe de nada e vai descobrindo tudo junto com o público. O engraçado é que esse capítulo foi tão bom que ninguém nem lembrou da tal assimilação do Tengen com a humanidade e outros detalhes importantes, como para quem ficou os pontos do jogo do abate, como eles saíram, o jogo foi finalizado, pois vários jogadores ainda estão vivos. Será que o Yuji pegou os pontos e mudou as regras, finalizando o jogo? Mas mesmo que a sombra de um vilão como Kenjaku ou até o Yuta maligno paire sobre esse capítulo, eu acho muito difícil que surja uma ameaça final agora, quando estamos na reta final do mangá. Pra mim, o autor vai resolver essa questão do Yuta já no próximo capítulo, e nos últimos 2 ele vai amarrar as pontas soltas, talvez até dando um salto no tempo para mostrar o prólogo de uma possível continuação de Jujutsu Kaisen, passando o bastão para outro mangaka de sua confiança. Curtiu o vídeo? Então compartilha ele com todo mundo que também gosta de Jujutsu Kaisen. Obrigado por ter assistido até aqui e valeu!